Pronto, o pessoal está gravando. Como eu falei para vocês, hoje a gente tem duas aulas seguidas, certo? Eu vou tentar fazer uma aula pocketzinha de 1 hora, a gente começando agora de 8, terminando às 9, tá bom? E hoje nossa aula é de organização e técnicas comerciais e economia e mercado, tá certo? Deixa eu. Se vocês estiverem vendo meu slide, alguém abre aí o microfone e fala que tá vendo o slide. Tô vendo. A gente já passou, já passou, já passou, já passou, já passou. Pronto. Falando especificamente agora, deixa eu voltar. Falando especificamente da área de corretagem, antes de se começar a trabalhar com o mercado imobiliário, é preciso fazer algo que a gente chama de análise geográfica, certo? O que é isso? Nós, enquanto corretores de imóveis, a gente precisa dominar algumas particularidades relativas ao espaço físico quando a gente trabalha. Geralmente, quando vocês saírem para estágio, ou se vocês já tiverem feito algum tipo de pesquisa relativa à área que vocês que vão trabalhar, né, e tal, vocês devem ter visto que corretores de Juazeiro basicamente só vendem em Juazeiro. Corretores de Barbalha geralmente só vendem Barbalha e Juazeiro. Corretores de Crato geralmente vendem Crato e Juazeiro. Por que isso? Por que que Juazeiro só vende Juazeiro e as outras cidades vendem, os corretores de outras cidades vendem essas cidades que eles moram e Juazeiro? Vamos lá. Corretor de Juazeiro só vende Juazeiro porque Juazeiro é muito grande e tem muito imóvel disponível para venda, certo? Corretores de Crato vendem Crato e Juazeiro, por quê? Porque eles conhecem muito bem o espaço físico. Peraí, gente, deixa eu só fechar essa porta aqui, que tem um cachorro aqui no quintal e um vizinho fazendo tanto barulho que me atrapalha meu raciocínio. Cala a boca, filho do Ed. Peraí, viu? Só um momento. Vou fechar aqui essa porta, que me atrapalha muito o cachorro dos outros. Vamos lá. Corretores de Crato, de Barbalha, e de Caririaçu, e de Missão Velha, eles vendem outras cidades e vendem o Juazeiro porque Juazeiro, como eu falei para vocês, tem muitos imóveis já disponíveis e dentro da condição do espaço físico deles há poucas opções. Então, geralmente, eles vêm vender a cidade de Juazeiro porque tem mais opções. Mas é só isso que a gente fala? Não. Quer dizer que todo corretor ele é meio que especializado dentro da sua área geográfica. E o que é que ele tem que conhecer para trabalhar? Ele precisa de conhecer as características do segmento alvo dele. Que características são essas? Por exemplo, quem aqui mora numa casa que tem 30 de fundo? Ou vocês não sabem a metragem da casa de vocês, a metragem da casa? Alguém sabe a metragem da sua casa e tal, que possa compartilhar? Pronto, 50 de fundo, né, Anderson? Vamos lá, gente. Antigamente, os lotes, eles eram vendidos e eles tinham características, certo? Ainda hoje existem essas características, só que elas vão mudando conforme o tempo vai passando. Exemplo, casas antigas, terrenos antigos, eles eram vendidos ou 5 por 30 ou 10 por 30. Se não fosse 30 era maior, como essa casa de que o Anderson mora, que é 10 por 50. E aí as pessoas eram acostumadas com aquilo ali. Conforme o tempo foi passando, né, o mercado foi evoluindo, a cidade foi crescendo e o espaço, consequentemente, diminuindo, é, o segmento-alvo de imobiliário ele foi mudando aqui na região. De que maneira, professor? Ele foi mudando porque novos loteamentos que foram lançados, os lotes eles não tinham mais essa configuração 10 ou 5 por 30.
Hoje, geralmente, é algo em torno de 7 ou 6 de frente e 20 de fundo no máximo. 6,5 por 20, 7 por 20, 7 por 19, 8 por 22. É difícil hoje você encontrar um lote, 7,5 por 20, é difícil você encontrar um lote de mais de 20 metros. Ainda existe? Existe, mas geralmente são em locais bem mais afastados. Não sei se vocês já ouviram falar num loteamento chamado Canaã, que é aquele da parcelinha de 99 reais. Esse loteamento Canaã, ele é ele é 7 por 25. E aí o que que acontece? Isso são características do segmento alvo, né? Dentro da região que o corretor está localizado. O corretor ele precisa saber que os lotes, a maioria dos lotes hoje, ou quase que 100%, não são com 30 de fundo. Porque vão aparecer pessoas que ainda querem lotes de 10 de frente, de 30 de fundo, porque gostam de lotes maiores. E aí, se o cliente quiser comprar um lote desse tamanho, ele vai ter que comprar mais de um lote para conseguir o tamanho que ele quer. Para o corretor não perder tempo com isso. Outra configuração legal é posição de sol. Vocês entendem isso, por exemplo, de frente para o sol e de frente para a sombra? Se alguém não entender, coloca aí um não no chat para eu poder explicar. Pronto, vamos lá. O que seria posição de lote com referência ao sol? É o seguinte, o lote, gente, o lote, eu queria fazer uma aula, essa aula eu sempre faço prática num loteamento que tem perto lá da escola, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. Um lote, ele é um retângulo, né, um terreno retangular, geralmente é assim. E aí ele tem uma frente, né, que é lá onde vai ser construída a casa, dentro desse lote, e a frente do lote é a frente da casa, que é a frente para a rua, que a gente chama frente para a rua. E todo lote e consequentemente toda casa, ela no período da tarde, ela vai pegar sol ou pegar sombra. Isso é o que a gente chama de posição do sol, certo? Só que o que que acontece? Antigamente, as pessoas vendiam, colocavam os lotes quando iam planejar o terreno, eles colocavam os lotes ou de frente para o sol ou de frente para a sombra, certo? E o que que acontecia? Como ninguém quer ter sol na frente da sua casa de tarde, que aqui é muito quente, o sol bate de frente, a garagem fica muito quente, a frente da casa fica muito quente, os primeiros lotes que eram vendidos dentro de um loteamento eram os lotes de frente para o sol. Ou para a sombra, desculpem, de frente para a sombra, porque as pessoas compravam logo. E o que que acontecia com os lotes que ficavam de frente para o sol? Os lotes que ficavam de frente para o sol demoravam para ser vendidos, desvalorizavam com relação aos da sombra, e aí era um problema. Agora eles estão dispondo os lotes 6 meses sol, 6 meses sombra, que aí o lote é virado para o norte ou para o sul, não mais leste e oeste. E aí o que é que acontece? Todos os lotes pegam sol numa época do ano e todos os lotes pegam sombra numa época do ano, certo? São características de segmento alvo. As casas, por conta dessas configurações de lotes que eu estou falando com vocês, elas também têm configurações. As casas estão mais pequenas ultimamente. A Caixa, que é quem financia a maioria das casas aqui, ela não aceita mais casas com coberta com telhas, agora é solagem. Pode ser que eu esteja falando grego para vocês aqui, mas conforme o curso for passando, a gente vai desenvolvendo, vocês vão ter disciplinas de arquitetura também, desenho arquitetônico, e aí vocês vão entender um pouco dessa configuração. As casas, elas têm várias configurações diferentes hoje. Uma coisa que está crescendo muito aqui na nossa região é a construção de prédios, né? Quem aqui moraria num prédio, num apartamento, trocaria sua casa por um apartamento? Preciso dar a resposta, tá? De vocês.
O Anderson não. Quem mais? Se vocês não querem falar no microfone, pelo menos digitem no chat. Pronto. Por que que as pessoas não querem mudar de casa para apartamento? Porque é cultural. É cultural que a gente mora em casas porque a gente gosta de espaço, porque a gente não gosta muito de seguir regras. E em condomínios de apartamento existem muitas regras a se seguir com relação a barulho, para promover uma boa vizinhança. Só que, gente, o, a configuração geográfica ela está mudando. Por exemplo, no mundo a gente tem mais de 8 bilhões de pessoas, certo? E o que que acontece? Até o ano de 2018, existiam mais pessoas desses 8 bilhões, acreditem vocês ou não, morando na zona rural do que na zona urbana. E em 2019, esse número se inverteu. Hoje a gente tem, em média, 4 bilhões e meio de pessoas morando na zona urbana e 3 bilhões e meio de pessoas morando na zona rural. Ainda está acontecendo esse êxodo rural. E o que, que acontece? As pessoas estão vindo para a cidade. Dentro do território mundial, as zonas urbanas só correspondem a 5% do território total do planeta Terra, certo? 5%. E aí o que que isso significa? A gente vai ter muitas pessoas concentradas num espaço muito pequeno. E a verticalização ela vai acontecer de maneira inevitável, né? Por mais que as pessoas não queiram morar em apartamento, no futuro elas vão ter, porque senão não vai conseguir alocar muitas pessoas num espaço só, certo? Então, por exemplo, se você levar em consideração que dentro de uma quadra você tem um prédio, num quarto, né, de uma quadra, você tem um prédio com 200 apartamentos, são 200 famílias morando num espaço pequeno, um acima do outro. E aí, querendo ou não, essa verticalização ela vai acontecer, ou seja, mais prédios vão ser construídos. E isso que eu estou falando também tem muito a ver com tendências de mercado. A verticalização ela vai acontecer. Corretores que agora começam a trabalhar com apartamento, lá no futuro, quando se tornar um negócio bem aquecido, porque hoje a gente tem um mercado muito aquecido por terrenos e muito aquecido por casas aqui. Não se vende muito apartamento, até mesmo porque apartamento aqui, acreditem vocês ou não, é na faixa de R$ 1 milhão, 1,5 milhão. E aí nem todo mundo tem condição de financiar um apartamento de 1,5 milhão, né? E aí o que que acontece? Por isso existem muitas casas e muitos terrenos, mas a partir do momento que não existem mais loteamentos para ser vendidos, onde as pessoas construiriam suas casas, a verticalização ela vai acontecer. Desculpem. Eu disse para vocês também que os terrenos eles eram 10 por 30, agora são em torno de 8, 7 por 20, né? E aí as pessoas estão deixando de comprar esses lotes com 20, com 18, com 19 de fundo, e os próximos lançamentos que vão acontecer agora aqui na região do Cariri, alguns deles vão ser com 25 metros de fundo, o que indica que existe uma mudança na tendência de mercado para fazer com que as pessoas elas mudem elas passem a comprar mais os lotes. As empresas que estão chegando ao Cariri ou que já chegaram e vão construir novos loteamentos, eles não estão mais fazendo os lotes pequenos, eles vão fazer os lotes um pouco mais compridos, certo? E por fim, conhecer a legislação e uso e ocupação do solo. O que é isso? Gente, para construir em qualquer cidade que seja, não é uma terra sem lei, não é uma coisa que você pode construir do jeito que você quiser, à sua maneira, não. Você tem que construir seguindo as normas. Que normas são essas, professor? É o plano diretor do município. Juazeiro tem um plano diretor já bastante antigo, que inclusive agora já está sendo formada uma nova comissão que vai construir o novo plano diretor do Juazeiro, porque muito se mudou desde a última construção do plano diretor.
E aí vão ser instituídas essas novas regras para a construção. Que tipo de regras são essas? Por exemplo, quando uma pessoa vai construir um loteamento num terreno, ele tem que deixar as ruas com no mínimo 7 metros, certo? De largura de uma calçada para outra tem que ser no mínimo 7 metros. A calçada tem que ser no mínimo 1,5 m. O tamanho de lote tem que ser no mínimo 130 metros quadrados na área total, não pode ser menor do que isso. As construções perto do aeroporto não podem ultrapassar um andar, assim, no entorno do aeroporto. Não tem prédio do lado do aeroporto. Por que, que não tem prédio do lado do aeroporto? Porque senão o avião bate, né? Então, assim, existem várias e várias e várias outras regras. Eu só dei essas normazinhas pequenas para que vocês entendam que todas as construções aqui na nossa região, elas são regidas por um documento normativo, que esse documento se chama plano diretor, certo? Deu para entender um pouco dessa análise geográfica, gente? Show. Pronto. Vamos lá. Deixa eu passar logo aqui. Mas vamos lá. Existem algumas questões relativas à compra e venda que a gente precisa falar. Como vocês sabem, a gente falou, eu acredito que a gente deve ter falado em economia na aula de 15 dias atrás. Desde os mais primitivos tempos, a troca de objetos é uma prática da sociedade, né? Antigamente as pessoas não tinham uma moeda vigente em seu país e aí elas precisavam trocar o que elas tinham de poder, de produção, em outras mercadorias, né? Só que esse processo de troca só era facilitado se houvesse um eficiente processo de comunicação. De que tipo? Se eu precisasse de, sei lá, de soja, eu vendesse banana, eu ia precisar de alguém que tivesse soja e que estivesse precisando de banana. E eu só conseguiria essa informação se houvesse um eficiente processo de comunicação. Hoje, com todas as tecnologias que a gente tem, com internet, que é automática, né? Automatizada, que é instantânea, a gente ainda tem dificuldades para vender. Imagina naquela época, onde as pessoas nem telefone existia, era só o famoso boca a boca, né? Então, desde aquela época até hoje, é necessário que para você conseguir comprar ou vender alguma coisa, exista um processo bem eficiente de comunicação. E quando a gente adquire algo por conta de um jogo que a gente chama jogo de influências, né? Desde pequenos, com as propagandas que a gente vê, com os outdoors, panfleto, com boca a boca mesmo, divulgado pelas pessoas, nós somos levados a várias atitudes e comportamentos que vão atuar diretamente sobre o que a gente pensa ou acha de determinado produto. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês agora, e aí vocês digitem no chat, tá? Qual é a melhor marca de celular? Digitem aí para mim, por favor. A que vocês consideram. Não tem pergunta certa nem errada. Só quero escutar isso de vocês. Xiaomi, Xiaomi, Apple, Xiaomi. Pronto. Percebam que a maioria foi Xiaomi, né? Se eu tivesse feito essa mesma pesquisa há 2 anos atrás, quando a Xiaomi não existia, que eu não sei se é Xiaomi ou Xiaomi, Mi, não sei. Provavelmente vocês teriam dito ou Apple ou Samsung. O mercado está em evolução, ele está sempre em constante mudança. Mas por que a Xiaomi está dominando o mercado atualmente? Porque a Xiaomi ela é uma empresa que chegou no mercado com produtos de qualidade a preço baixo, né? Meu celular é um Xiaomi. Meu celular é um Xiaomi. Então, ou seja, você com R$ 1.000, você consegue 1.200, R$ 1.300, você consegue comprar um produto que seria de 2.500, R$ 3.000, entendeu? E aí você já consegue economizar
Você compra pela metade do preço, é como se fosse uma promoção, né? Que você tá enfrentando ali no momento da compra daquele celular. E aí, pode ser que o Xiaomi não seja tão bom? Não sei. Eu tô altamente satisfeito com o meu celular, mas pode ser que existam celulares melhores com configurações iguais. Mas isso vale para qualquer tipo de produto que a gente compra. Se a gente vai comprar uma camisa, geralmente, se a gente quer comprar uma camisa, a gente vai procurar. Se for para perguntar qual a marca melhor, alguns vão dizer Nike, alguns vão dizer Puma, não. Vão dizer Adidas, alguns vão dizer, sei lá, Coca-Cola. A gente é levado a fazer esse tipo de compra, entendeu? Com relação às coisas. Se eu perguntasse sobre qual a melhor marca de leite condensado, talvez vocês dissessem Leite Moça, que é da Nestlé. Se eu perguntasse, sei lá, qual é a melhor marca de carro, eu não sei qual que vocês diriam, mas assim, existem, por conta da propaganda, a gente é levado a consumir, ou pelo menos a acreditar naquele consumo daquele produto e assumir ele enquanto melhor. Quem é que proporciona isso? A mídia de massa. Ela cria ou modifica hábitos de consumo, gerado gerando desejos por itens e serviços, não necessariamente ligado à satisfação de necessidades. Vamos lá. Mas o que isso aí está querendo dizer? Que a mídia ela vai fazer com que você compre algum determinado produto, acreditando que aquele produto é muito bom, mas nem sempre ele vai estar ligado à satisfação das necessidades do ser humano. Vocês conhecem aquela cantora Vanessa da Mata? Já ouviram falar nela? Ave Maria, mas meu Deus, como vocês não têm cultura. Vocês nunca escutaram uma música dela? Aí, viu? Deixa eu colocar aqui só uma letra da Vanessa da Mata. Eu vou ler aqui uma letra da Vanessa da Mata para que. Fez a música com Emicida, é ela mesmo, Passarinhos. Pronto, vamos lá. Eu vou ler uma música aqui que é uma música dela que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, ó. Deixa eu ler aqui a letra para vocês. Peraí, viu? Letra, Bolsa de Grife, Vanessa da Mata. É uma letra que fala justamente sobre essa necessidade da mídia de consumo, da mídia de consumo em criar e modificar hábitos. Ó, presta atenção. Comprei uma bolsa de grife, mas ouçam que cara de pau. Ela disse que ia me dar amor, acreditei que horror. Ela disse que ia me curar a gripe, desconfiei, mas comprei. Comprei a bolsa cara para me curar do mal. Ela disse que me curava o fogo, achei que era normal. Ela disse que gritava e pedia socorro, achei natural. Aí, ao final, viu, da música que corrobora com isso que a gente está conversando aqui. Ainda tenho a angústia e a sede, a solidão, a gripe e a dor, e a sensação de muita tolice nas prestações que eu pago pela tal bolsa de grife. Isso aqui é só o começo da música. É uma crítica à sociedade de consumo que a gente tem. Por quê? Porque hoje, você comprar uma roupa de marca cara, tipo, você entrar ali naquele shopping do Juazeiro e comprar, e não ser na C&A ou na Riachuelo, e você comprar é, coisa lá na Carmen Steffens, ou sei lá, em qualquer outra loja cara, na Coach, ou em qualquer outra loja de marca que tem lá dentro do shopping ou de qualquer outro shopping. Louis Vuitton, não sei o quê, Calvin Klein, Hugo Boss, todas essas marcas, elas prometem um status, né, maior por conta da roupa e tal, porque você tá usando, eita, sei lá, aqui eu tô vendo o nome aqui, Bianca Larissa, Bianca tá usando, olha, Bianca tá usando uma bolsa da Calvin Klein, não sei o que, da Louis Vuitton, não sei o que, eu nem sei se Calvin Klein é feminino, né? Mas enfim, eu não consumo muito essas coisas, não. E aí, depois que você compra para satisfazer meio que essa sua necessidade de consumo, que foi criado através da mídia de massa, você se sente meio que tolo. Por quê? Porque você continua vestido como qualquer outra pessoa.
Não existe, não existe isso de que você é melhor porque você tá com uma roupa de marca, né? Isso é o que a gente tá falando, isso é o que tá presente dentro da música da Vanessa da Mata, certo? E exemplos anuais, sazonais de todas essas questões. Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, aniversário. Ano Novo nem tanto, né? Ano Novo a gente compra, mas Ano Novo pode ser considerado porque a gente está comprando para a gente está comprando presente para outras pessoas. Mas o que que acontece? A mídia de consumo, ela faz com que ela cria um hábito de consumo para que dentro dessas datas sazonais estimule a compra por meio das pessoas e a gente consiga fazer girar a roda da economia. Tem um lado bom disso, porque dentro daquilo que eu falei para vocês, que a gente entra já na aula de economia, é, existe esse giro da economia, o dinheiro está sempre girando, está passando na mão das pessoas e está em movimento. Mas isso, quando é gerado em excesso, muitas pessoas se endividam, não têm condições de pagar, às vezes é, pagam prestações caras em um produto que nem sempre vai satisfazer as suas reais necessidades, né? E aí, a esse tipo de situação, né? A gente chama de moda, que é definida como com um momentâneo comportamento coletivo de compra originado via incentivo de pessoas tidas como formadores de opinião. Deixa eu parar de apresentar aqui o slide, porque a aula já está se acabando, essa primeira, para mostrar um negócio aqui a vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês, tá? Tela inteira. Já estão vendo a tela do meu computador? Sim, sim. Pronto. Ó, eu só fiz uma procura aqui, sandália Adidas. Essas sandálias não estão na moda, né? Essas daqui? Ou não estão mais na moda atual. Então, sim. Pronto. Show. Essa sandália, gente, sabe qual a época que esse modelo de sandália? E não necessariamente era. Peraí, viu? Deixa eu colocar aqui um. Sandália Hyde 1994. Eu tinha uma sandália dessa, essa sandália era moda em 1994. Era sandália. Ó, como eram as sandálias da época. E aí, só que a minha não era feia desse jeito, não. Na verdade, eu acho esse tipo de sandália feia. Mas existia uma sandália Haider que era da Copa do Mundo, que era a que eu tinha do Brasil, que era desse jeito na época. E era moda. E aí toda criança queria ter uma sandália dessa. Eu tive uma sandália dessa. E tal. Aí, aos poucos, ela foi deixando de ser moda. As pessoas deixaram de utilizar essas sandálias, entendeu? E aí hoje, olha a diferença, né? A gente não é mais desse jeito, agora é assim, né? É uma coisa mais clean e tal, mais bonitinha. E aí vira moda. Então, o que que é moda no sentido geral, só para a gente finalizar? É a moda ela é influenciada pela mídia para que a gente compre algo que está, entre aspas, na moda, ou que utilize algum serviço que está na moda, simplesmente porque está todo mundo fazendo, então eu sou igual a todo mundo, eu vou lá e vou fazer também, certo? É, a gente termina nossa aula de. A gente termina aqui nossa aula de OTC. Agora eu vou apresentar para vocês o slide de economia, tá? Deixa eu só abrir aqui o slide, só um instante. Se quiserem beber um pouquinho de água, tá? Dentro de um minuto aí eu volto.
Pronto, deixa eu só colocar aqui onde a gente parou. Só um momento. Janela, classificações de mercado. Gente, a gente viu essas classificações de mercado semana passada ou não? Lembrem aí para mim, porque eu não lembro não. É muita coisa na cabeça, eu acabo esquecendo. Eu acho que a gente não acabou não vendo. Pronto, vamos lá. Acho que a gente parou no slide anterior. A gente está falando muito sobre mercado, né? Origem. E hoje a gente vai começar falando sobre classificações de mercado no sentido geral. O mercado ele possui três classificações. A primeira é o mercado real. O que significa mercado real? Mercado real corresponde ao volume de vendas efetivo de um determinado produto ou o número de consumidores que compram o produto, certo? Isso, claro, tem que ser os consumidores do produto que a empresa fabrica. O que é isso? É volume de vendas, em outras palavras, é todas as vendas que um segmento ele conseguiu fazer em um determinado período de tempo. Exemplo, quando vocês veem nos jornais, por exemplo, o setor industrial brasileiro, ele cresceu em torno de 25% no segmento de borrachas. Eu estou dando assim um exemplo absurdo, né? Só para que vocês entendam. Aquilo ali ele está falando exatamente do volume de vendas que foi feito por aquele setor da indústria naquele período de tempo, ok? Então, mercado real é isso. Aí existe um negócio que a gente chama de mercado potencial. Mercado potencial é a estimativa do volume a atingir pelas vendas de um determinado produto ou conjunto de compradores que estão em condições de adquirir esse produto. O nome potencial ele já fala, né? Potencial é algo a ser alcançado. Quando eu digo assim, gente, vocês são muito bons, vocês têm potencial de passar na faculdade que vocês quiserem, eu estou estimando uma coisa para vocês. No mercado ele também funciona dessa maneira. Você, por exemplo, quando sai no jornal, o presidente da CDL, então o presidente do sindicato dos comerciantes de Juazeiro do Norte, falando que no Dia das Crianças desse ano ele pretende ter um crescimento de 18% em vendas, ali não são vendas efetivas, não aconteceram ainda, então não é mercado real. Aí seria o quê? Mercado potencial. Por quê? Porque é o volume de vendas que ele espera atingir, ou então a quantidade de clientes que está querendo comprar dentro daquele período de tempo, que seja em qual época do ano, independente também do segmento. Por fim, a gente tem o mercado global, certo? O que seria esse mercado global? Ele engloba o mercado potencial, que é esse que a gente acabou de falar, de um determinado produto ou segmento ou serviço, e o mercado dos que não consomem esse produto, certo? Ou seja, é toda a população que tenha condições de adquirir um bem ou um serviço, mas sem garantia de vir adquiri-lo, ok? Então, mercado real, volume de vendas, mercado potencial, estimativa de vendas, e mercado total é a população geral. É tanto o pessoal que tem intenção de compra, como quem não tem intenção de compra. Professor, quem não tem intenção de compra, porque é interessante a gente saber também, a gente quantificar. Porque, gente, através de uma pesquisa de mercado simples, você pode identificar por que essas pessoas não têm intenção de compra. E aí trabalhar em cima deles também para aumentar o mercado potencial e, consequentemente, gerar um volume de vendas maior. Porque às vezes são só condições. Lembram que eu falei para vocês nessa aula que a gente acabou de dar de OTC, que existem tendências de mercado? Até 2012, mais ou menos, aqui na região do Cariri, os imóveis eram vendidos em, no máximo, 72 meses. Qual o problema de só vender em 72 meses? Porque você pega um lote de 20, 30 mil, 40 mil, e você divide em poucos meses, a parcela vai dar 600, 700 reais, e nem todo mundo
tem condições, ou seja, a maioria da população não tem condições de comprar um lote com parcelas de 600, 700 reais. Às vezes nem de 300, quanto mais de 600, 700 reais. Por quê? Porque a maioria da população, gente, é classe média baixa, ganha um salário, no máximo dois. E aí você comprometer 600, 700 reais de um salário ou de dois no máximo é muito complicado. É muito complicado. E aí o que, que se mudou com relação a isso? Você tinha uma quantidade de pessoas que poderiam comprar o mercado potencial e tinha um mercado de pessoas que não consomem o produto, o mercado não potencial. E aí foi que as empresas estão fazendo agora. Eles mudaram essa configuração de pagamento. Eles passam a dividir em mais meses. A gente tem lotes aqui divididos em até 169 meses. Consequentemente, o preço do lote, da parcela do lote, ele vai diminuir e, consequentemente, as pessoas que não conseguiriam pagar vão pagar uma parcela de 100 reais, 150 reais, e aí conseguem comprar seu lote, certo? Vamos lá, passar para o próximo slide. Existem algumas questões dentro de economia para que a gente entenda como é que funciona a inserção de uma empresa no mercado. Né? Algumas perguntas que algumas empresas elas precisam fazer, até mesmo para essa questão do mercado real, mercado potencial, antes de colocar seu negócio. Primeiro, ela precisa entender em qual setor se localiza o negócio que pretende iniciar ou reformular. Às vezes você tem um negócio que não anda certo, você vai reformular. Mas muitas vezes você quer colocar uma empresa, mas você, antes de colocar essa empresa nova, você precisa entender em qual setor, e se fazer todas essas perguntas aqui que eu vou destrinchar com vocês, precisa entender como é que funciona o negócio. Então, primeira parte, qual é? Qual setor a empresa se localiza? É no setor alimentício? É no setor de negócios? É no setor de saúde? É no setor de, sei lá, de lazer? Então, você precisa entender para saber quais são as características de cada setor. Qual o atual posicionamento da empresa no mercado em que se insere? Tipo assim, você está lá presente no ramo de negócios, você vai montar o imobiliário. Qual a posição dessa imobiliária? Ela tem um capital pequeno? Ela tem um capital grande? Ela se configura enquanto imobiliária grande ou como um escritório imobiliário pequeno? Por que é importante você saber disso? Porque você tem concorrentes, né? Você tem concorrentes. E aí você precisa distinguir quais são seus ABC concorrentes e seus potenciais concorrentes. O que é isso, professor? ABC é alfabeto, né? Quando a gente fala ABC, a gente está falando de alfabeto, no sentido geral. Se eu sou corretor de imóveis ou se eu sou imobiliária, quando eu falo em ABC concorrentes, eu estou falando de todos os corretores e de todas as imobiliárias que estão presentes no setor imobiliário daqui. Então, por exemplo, eu estou falando da maior empresa até o menor corretor. Então, esses são meus ABC concorrentes. E automaticamente existe uma lista menor de potenciais concorrentes. O que são esses potenciais concorrentes? É quem eu concorro diretamente para conseguir uma venda ou para conseguir um cliente. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Vocês sabem que eu sou corretor avulso, eu já falei isso para vocês. Eu sou um corretor que trabalha sem imobiliário. Eu trabalho para todas as imobiliárias e ao mesmo tempo para nenhuma, certo? Só que, o que, que acontece? Eu sou um só. Eu não tenho um setor de recepção, eu não tenho um setor de administração, eu não tenho um setor financeiro, eu não tenho um setor de marketing, eu não tenho um setor comercial, eu não tenho nenhum setor na empresa. Eu sou todos os setores e eu faço todas as funções. Eu tenho condições, e aí vocês botem aí no chat. Vocês acham que eu tenho condições de concorrer com imobiliárias grandes, que tem 20, 30 funcionários, tipo Magno, tipo Canuto, tipo MC, tipo Geotop, Araruna? O que, é que vocês acham? Não, não tenho condição nenhuma. Exatamente. Por quê? Porque eu sou só um. E a empresa ela tem um capital maior, ela tem mais abrangência de mercado, ela consegue.
ela é mais competitiva no mercado. Com quem que eu vou conseguir competir? Com os outros corretores avulsos que estão presentes no Cariri. Professor, e tem mercado para todo mundo? Tem, gente. Tem. Tem sim mercado para todo mundo. Todo mundo que se dedica, que vai atrás, que divulga, que procura, tem mercado para todo mundo. E aí, meus potenciais concorrentes são esses corretores avulsos que também estão presentes no Cariri. Por quê? Porque no momento de divulgar, são eles que divulgam, igual a mim. No momento de fechar uma venda, são eles que se disponibilizam. No momento de, sei lá, prestar um socorro a um cliente, são eles também. Então, com esses eu tenho condições. Por que é interessante você entender o que são potenciais concorrentes e o que são ABC concorrentes? Para traçar estratégias de mercado. Em que sentido? Por exemplo, eu percebo que tal corretor avulso está vendendo muito bem um determinado produto. Aí eu preciso entender que ele, enquanto corretor avulso, o porquê dele estar vendendo bem aquele produto. Ele está trabalhando com algum tipo de promoção? Ele está diferenciando o atendimento de alguma forma? Ele está fazendo alguma coisa diferente? Por que eu preciso saber disso? Porque eu preciso ganhar cliente. E aí eu preciso tomar ele como espelho para tentar ou oferecer o mesmo serviço que ele oferece com a qualidade maior, ou então modificar aquele serviço para se tornar mais atraente para o cliente que vai me comprar e deixar de comprar ele. O mercado é assim. Você precisa oferecer sempre o melhor serviço com o mesmo custo ou com um custo um pouco mais elevado para atrair clientes para comprar você, certo? Então, por isso que você precisa saber quais são seus potenciais clientes. Porque, por exemplo, eu não posso nunca tomar como base uma promoção que uma empresa grande está fazendo. Por quê? Porque a empresa grande ela tem capital maior, ela tem um volume de vendas maior. Tipo, por exemplo, tem imobiliárias que às vezes dão para os clientes, todo cliente que comprar entre, sei lá, outubro e dezembro de 2021 vai concorrer a um carro. Eu tenho condições de fazer isso? Não tenho. Por quê? Porque um carro é caro, é 40 mil. Talvez eu venda a um cliente, ganhe 3 mil reais durante esse período, e aí dentro desses 3 mil eu vou ter que completar mais 37 para dar um carro a um cliente. Eu não posso fazer isso. Agora, de repente, um corretor ele faz uma promoção do sentido, que aí é meu potencial concorrente. Todo cliente que comprar casas no período entre outubro e dezembro de 2021 vai ganhar de brinde na sua casa uma central de ar. Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque minha comissão é 6 mil reais de uma casa, ou mais. E aí eu posso tirar mil reais, 1.500 reais para dar uma central de ar para um cliente. E aí eu podia dar o ar e o motor do portão, entendeu? O motor elétrico. A gente pode fazer esse tipo de coisa. Então, por isso que é importante você saber quem são seus potenciais concorrentes para que você consiga prestar um serviço de qualidade dentro daquilo que o cliente está esperando. Próxima pergunta: qual o perfil dos atuais clientes da empresa? Por que eu preciso saber o perfil dos clientes? Porque eu preciso saber por que eles compram o produto. Por que eles procuram o meu serviço. Tem muita gente que chega para mim e diz assim: olha, Ícaro, eu tô te procurando porque eu tenho uma amiga ou tenho um amigo que te comprou uma casa na época. Ele disse que foi bastante difícil porque ele já tinha vindo de diversos corretores e nenhum dos corretores atendeu ele ou ela tão bem quanto você. Por quê? Porque ele não tinha todo o dinheiro da entrada e você possibilitou a divisão, porque ele já tinha tentado a aprovação de crédito e não tinha conseguido, e aí você, com seu correspondente, conseguiu. Então, ou seja, é um tratamento diferenciado. Eu preciso entender por que as pessoas me compram. Porque através daquilo ali é um feedback que eu estou tendo do meu cliente para para saber o que é que eu preciso manter. Tipo assim, então se acreditar que os clientes, que o processo de compra dos clientes vai certo, vai dar certo, o processo de financiamento, se dividir uma entrada de um loteamento, vai estar fazendo com que as pessoas me comprem, eu preciso manter aquilo ali.
ou se não manter, aperfeiçoar, para cada vez mais conseguir clientes. Qual o perfil dos potenciais clientes da empresa? Lembra que potencial é estimativa? Potenciais clientes são aqueles clientes que têm condição de comprar. E aí eu preciso saber com eles o que é que falta dentro do que ele espera para que ele compre. Vou dar um exemplo. E às vezes a gente atende esse cliente e o cliente não fecha por algum motivo que você não entende. Falamos sobre tendência de mercado em OTC. As casas, antigamente, todas as janelas de casas, elas eram construídas com madeira. Madeira maciça, essa madeira mais dura. Não é aquela madeira que molhou, deixou a janela fofa, não, de água, né? Encharcada. É aquele tipo de madeira que você pode molhar e que ela não vai ter muita diferença na consistência, ou talvez nenhuma diferença na consistência da madeira. Provavelmente vocês devem conhecer alguma casa ou outra que tem janela de madeira. Qual é o problema da janela de madeira, gente, no mercado? E isso vem mudando desde 2015. A janela de madeira, geralmente, para ficar bonita, ela precisa ser invernizada, certo? E as pessoas não colocam uma cobertura acima da janela. Qual é esse problema? A janela de madeira, ela demanda manutenção. A palavra é essa, ela demanda manutenção. Então, quando bate o sol, o verniz ele vai se acabando, a madeira vai perdendo a cor e vai ficando feia a madeira. Quando chove e bate na madeira, a água que bate leva o verniz da madeira e desce molhando na parede, quer seja por dentro ou quer seja por fora. Outro problema da madeira, ela não veda muito bem o quarto, e aí, no tempo quente que a gente tem, as pessoas gostam de ter ar-condicionado no quarto, o ar escapa. Quando o ar escapa, nem fica tão gelado o quarto e nem você consegue economizar na conta de luz. A conta de luz está caro, né? E aí, o que que acontece? Qual é o problema de tudo isso aí? Não é, deixou de ser viável janela de madeira. E agora as pessoas estão construindo casas com janelas de vidro. A janela de vidro ilumina melhor. Ah, professor, mas ilumina demais. De manhã é muito sol. Aí a pessoa coloca uma cortina blackout, coloca uma persiana, alguma coisa que vai fazer com que o sol não entre. Ah, professor, a janela de vidro ela é mais perigosa. Se entrar um bandido. Gente, pasmem vocês ou não, a janela de vidro ela é mais segura do que a janela de madeira. O vidro temperado ele é mais resistente do que uma janela de madeira. E aí, por exemplo, por que eu estou falando todas essas questões de janela de madeira, janela de vidro e tal? Porque no momento de mudança de janela de vidro, de janela de madeira para janela de vidro, porque a janela de vidro não tem manutenção, é só você limpar, assim como você limparia a janela de madeira, porque a janela de vidro ela veda mais, porque ela é mais segura, né? Quando a gente começou a vender casas com janela de vidro aqui na região, houve uma resistência muito grande. As vendas de casas caíram aqui. E aí, qual era o argumento que a gente tinha? Tudo isso que eu estou falando para vocês. A gente precisa entender por que que nosso potencial cliente. Ah, mas aí, Otávio, pode ser que tenha sido mal colocada a porta, pode ser que o vidro não tenha sido muito bem fabricado, entendeu? Mas a janela de vidro ela é mais segura do que a janela de madeira, viu? Muito estranho, muito estranho. Vamos lá. Não, mesmo assim, uma porta de vidro não é para quebrar dessa maneira, não. Aí vamos lá, continuando. Quando os clientes chegavam para a gente e não compravam, a gente não entendia o porquê era. E aí eles iam dizer, não, é porque, olha, eu gostei da casa, eu gostei da localização, eu gostei da planta da casa, eu gostei do material, eu só não gostei da janela de vidro. E aí, para a gente desconstruir isso culturalmente, né? Porque as pessoas gostam, porque gostam de casas com janela de madeira. A minha casa é janela de madeira.
Até você conseguir desconstruir isso, era complicado, mas aí a gente entendendo que era esse o processo, no momento da venda a gente deixou de apenas falar, olha, aqui é uma janela de vidro, para explicar o porquê da janela de vidro, e assim as vendas voltaram a acontecer. Quantos são e quem são os principais fornecedores da organização? O que significa isso? Existem empresas que compram produtos para revender, certo? Que, por exemplo, o Atacadão, ou o Açaí, ou Max, os supermercados em si, eles compram os alimentos, né, produtos de limpeza e tal, higiene, para revender. A quem eles compram esses produtos para revender, a gente chama de fornecedores. Na nossa área de corretagem imobiliária, os fornecedores são as pessoas, donos, os construtores de casa, os construtores de apartamentos ou casas de condomínio e os implantadores de loteamento, são os donos dos loteamentos, né, as grandes empresas. E aí, essas pessoas, elas, elas têm os seus produtos, e aí você precisa entender quais são os principais produtos que você oferece e por que você oferece, certo? Deixa eu passar aqui. Que recursos financeiros dispõe a empresa para implementar uma estratégia de e-business? Vamos lá, primeiro, o que são recursos financeiros? É o dinheiro que você tem disponível para usar para alguma ação da sua empresa, certo? Para promover algum tipo de ação da sua empresa. O que significa e-business? E-business significa eletrônico, business, negócio. Para qualquer tipo de negócio eletrônico que você vai promover, qual o dinheiro que você tem disponível? Porque aí você precisa entender isso para traçar uma estratégia e como você vai utilizar esse dinheiro. Qual o número de colaboradores da empresa? Colaboradores, gente, são todas as pessoas que trabalham para você ou trabalham com você. Eu não tenho pessoas que trabalham comigo, né? Eu não tenho colaboradores. Mas normalmente as empresas sempre vão ter no mínimo uma ou duas pessoas que trabalham lá dentro da empresa. Qual o nível de qualificação desses colaboradores? Por que é interessante saber? Porque, querendo ou não, quanto mais conhecimento, curso, especialização, aquele colaborador ele tem em uma determinada área, ele, ele vai render mais. Por quê? Porque ele vai entender como é que funciona o mercado, e ao entender como é que funciona o mercado, ele vai trabalhar melhor, render melhor e vender melhor, certo? Eu fui corretor da Magno Pedro entre 2013 e 2015, certo? Saí em 2015 de lá. Teve uma campanha de vendas lá que era Chave de Ouro, o nome da campanha. O que foi que aconteceu? A gente tinha uma equipe de 10 corretores e a gente foi traçado para a gente uma meta mensal de vendas e comissões, onde a equipe tinha que fechar 60 mil em comissões no mês de outubro, 60 mil em comissões no mês de novembro, outubro, novembro e dezembro. No final desses 3 meses, a gente tinha que ter vendido ao todo, somando todos os corretores, 180 mil em comissão, certo? 180 mil em comissão. E aí o que acontece? Se no mês de outubro a gente fechasse só 40, esses 20 mil acumulariam para novembro e dezembro. A gente tinha que fechar no final esses 180 mil. No final de dezembro, início de janeiro, quem tivesse batido todas essas metas e tal, se a gente tivesse, se a, a equipe, né, de corretores tivesse batido todas essas metas, o terceiro lugar ia ganhar um netbook, aqueles computadorzinhos pequenos, não sei se vocês conhecem, que já saiu de linha, não existe mais netbook. O segundo lugar ganharia um notebook da Dell, assim, uma coisa mais bonita, mais melhor, né? Bem melhor.
e o primeiro lugar ganharia uma moto, certo? E o que que acontece? Antes de iniciar todo esse processo de, de vendas e tal, antes de motivar a equipe, foi feito um treinamento e tal com os corretores, com um cara chamado Marcelo do Sebrae. Ele é um consultor de negócios do Sebrae. E aí ele deu um treinamento tão legal para a gente de vendas, sobre como lidar com vendas, como atender cliente e tal, que isso influenciou a equipe todinha a vender. E aí a gente conseguiu bater a meta. Coisa que a gente, por mês, a gente vinha vendendo coisa de 25, 30 mil, quando era bem vendido, certo? E aí, quando foi em outubro, a partir de outubro, a gente começou a vender. A gente, inclusive, superou a meta dos 180 mil, certo? Qual a cobertura geográfica dos negócios da empresa? Onde é que a minha empresa atua? Atua só em Juazeiro? Atua em Juazeiro Crato? Atua em Juazeiro Crato Barbalha? Atua em todo o Cariri? Qual a cobertura geográfica futura? Onde é que eu pretendo ir? Por que que isso é interessante? É interessante porque a gente precisa entender aonde a gente quer chegar para traçar as nossas estratégias para chegar nessa cobertura geográfica. Existe internacionalização da atividade ou pretende fazê-lo? Você quer vender para fora? Acreditem vocês ou não, a região do Cariri aqui, ela é muito vista por pessoas, por brasileiros que moram no exterior, até por estrangeiros que moram no exterior e querem comprar aqui por conta da possibilidade de valorização e pela desvalorização da nossa moeda com relação a outros países. Se você levar em consideração que um dólar hoje equivale a quase R$ 6 e que um, um euro equivale a quase, acho que está mais de R$ 6, se não me engano, atualmente na atual cotação, as pessoas compram as coisas aqui, com relação à moeda deles, 5 ou 6 vezes mais barato, né? Então é viável esse negócio internacional. E aí não é simplesmente, não, eu quero vender para fora e não fazer nada. Precisa ser traçada toda uma estratégia. E por fim, você precisa ter uma estratégia de crescimento dos negócios da organização, né? Você precisa, você não quer ficar sempre parado no mesmo local. Você quer crescer, você quer aumentar a empresa, você quer contratar mais pessoas, você quer ganhar mais dinheiro, que o principal objetivo é esse. Então você precisa tratar esse tipo de estratégia. Gente, eu vou fazer hoje diferente com relação à chamada, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou só chamar o nome de vocês aqui, para quem está presente na aula. E aí, quem eu não chamar, claro, vai ter que fazer o relatório dessas duas aulas. Ana Caroline, Ana Lia, Ana Vitória, Bianca Larissa, Cauã Vinícius, Cícera Everlânia, Cícera Vitória, Débora Raíssa. Prazer. Não, não precisa falar o presente, não. É só eu estou dizendo quem está aqui. Débora Raíssa, Gabriel Silva, Giovana de Souza, Guilherme Henrique, Isaías de Oliveira, Isabelle Pereira, Jennifer Beatriz, João Vitor, José William, Juliana Salles, Lívia Cananda, Maria Elaine, Maria Gisele, Maria Letícia, Monalisa Leite, Otávio Rodrigues, Pamela Raíssa, Sara Caroline, Stephanie de Souza, Vitor Roberto, Viriarto Silva e o Anderson Limeira. Quem eu não chamei precisa fazer o relatório dessa aula de hoje, tá bom? Eu dou por encerrada a aula. Obrigado pela presença, tá certo? E até a semana daqui a 15 dias. Aí eu preciso falar um negócio com vocês, antes até de interromper a gravação. Nossas aulas, elas vão ficar acontecendo agora pela manhã, tá? Eu ocupei todas as minhas tardes durante a semana e nossas aulas sempre vão acontecer no horário de 8 às 9 da manhã, terça, quarta e quinta-feira, tá bom? Um abraço para vocês, turma. Tchau, tchau.